Boa tarde, pessoal. Hoje aqui com mais um Fala Sério com Adriana Pulpo Maia, dia 3 de dezembro. Sabe que dia que é hoje? Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E eu tive o prazer de ter a Suiane aqui, uma das fundadoras desse grupo de mães atípicas, que a gente vai bater um papão. Boa noite, Suiane, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada. Antes de começar, Suiane, eu preciso fazer uma declaração aqui, né, uma declaraçãozinha de amor ao meu melhor amigo, o meu querido Michael, que ele é um exemplo de aluno, autismo grau 3, e o moleque é fera, nosso aluno do projeto Qualifica Força Jovem Evolucência, está tendo aula de computação, né, informática, está tendo aula de administração e detalhe, tá, gente? O pessoal da sala dele me conta que quando eles têm dificuldade na informática, eles não vão procurar o Gerson, professor, eles vão procurar o Michael. Então, meu querido, Um beijo, Marco. eu fiz um textinho para você. Neste dia tão significativo, queremos fazer uma homenagem especial ao Michael, nosso aluno do projeto Qualifica Força Jovem Evolucência e também do projeto Jovem Talento. Michael nos mostra diariamente que a deficiência não é um impedimento para aprender, evoluir, trabalhar e ser feliz. Hoje, ele não só estuda, como também trabalha na FINE e faz Senai, construindo com dedicação o seu futuro profissional. Ele é a prova viva de que quando existem oportunidades, apoio e força de vontade, nenhum sonho é grande demais. Ele tem uma família maravilhosa, né? Demais. Val e Robson, coração. Que apoia, que acredita na sua capacidade e o incentiva a descobrir o mundo com coragem. E essa rede de amor que o faz entender todos os dias que ele é capaz de tudo. Michael, parabéns. Você é o nosso exemplo, o nosso incentivo e nosso orgulho. Obrigada por nos ensinar tanto com sua força, sua simplicidade e sua luz. Um beijo no seu coração e você sabe que eu te amo, tá? Você vai ver, Michael daqui a pouco vai estar aqui fazendo palestra. Ah, vai, não Vai, tenho dúvidas disso. Michael vai estar aqui fazendo palestra, vai estar mostrando pra gente que esse negócio de deficiência, Su, aqui ó, a gente É tem só que no lidar papel. com isso, né? A gente tem que lidar com isso. Então me conta, querida, como é que foi, né? Como que surgiu essa ideia de você querer montar esse grupo? Eh, Logo quando eu descobri o diagnóstico do meu filho aqui, que hoje tem 8 anos, eu percebi uma missão. Eu falei: "Deus não deu à toa", né, e através da dor, que na hora foi um susto sim, eu chorei o dia inteiro, mas no outro eu falei: "Não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar alguém, eu vou". E aí eu sempre trabalhei com redes sociais, né, a gente tinha loja, então tinha essa facilidade, e aí eu postei, né, que o meu filho tinha, um diagnóstico e que a gente estava na luta por terapias. E nisso, começou uma rede de mães me procurar, né, que talvez tinha uma dúvida, e aí eu fui a primeira mãe, e uma das primeiras mães em Jundiaí que entrou com uma liminar contra um convênio, né. Então nós tínhamos a Soban, e aí foi todo ali uma dificuldade para conseguir as terapias, mesmo que era direito, mas tinha dificuldade. Então, hoje em dia é mais fácil ali o acesso, para quem tem convênio. Mas, tinha essa dificuldade, eu tive que entrar com advogado, e aí eu postei toda essas dificuldades, e aí foram surgindo outras mães e me procurando. E aí teve um movimento em Jundiaí, né, lá eu também participava, chamava Famílias Atípicas TEA Jundiaí. Então eu participava da comissão de pais lá, e aí uma amiga, daqui de Várzea, a Daiane, me chamou e também teve a ideia: "Su, vamos montar um grupo aqui também na Várzea?".
Jundiaí tem, acho que tá faltando aqui. Então, como eu já tinha, já várias mães me procurando, eu falei: "É verdade, vamos só unificar, né, fazer esse grupo". E aí nós montamos um grupo de WhatsApp, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí foram através do grupo, tem a escuta das mães, ali elas colocam todas as suas dificuldades, dúvidas, e aí foi crescendo. Os medos, Os né? medos, aí nisso, quando no comecinho teve, a Michelle entrou, a Ana, né, a Daiane ela teve que se ausentar, por problemas de saúde, mas criou-se essa coordenação, porque daí foi crescendo, né, as demandas foram chegando, ele foi uma, né, das mães ali que teve que se, reconstruir, né, como mãe, e aí ela foi empreender, né, que ela queria conciliar ali a maternidade atípica com a parte financeira. E aí nós começamos a perceber que era a dificuldade de outras mães também, né? Elas queriam fazer algo e às vezes não dava. Então a gente começou a apoiar isso, né? Essa parte de empreender. Principalmente aí a Michele, que ela está à frente, ela e a Ana. A Ana, a nossa outra coordenadora, ela era uma mãe ali toda recatada, toda tímida. E se você vê hoje, ela vende, ela se destaca aí na internet. Então, assim, Legal, né? você vê esse crescimento como deixar um pouco só de ser a mãe atípica, né? É um resgate, né? E aí, nisso, essa parte de empreender, nós buscamos um pouco da formação delas, né? Várzea hoje dá suporte de alguns cursos para nós, no Olha que desenvolvimento legal. econômico, a pasta do PCD, que existe aqui também na cidade. Então, a gente começou a resgatar isso. E nisso criou-se a Feira Inclusiva, que acontece todo terceiro sábado do mês, ali na Praça Castro Alves, onde as mães se reúnem, né, e vendem seus produtos, né. Que Então, legal. tem artesanato, tem, alimentação, então tem massagem, depende ali do fim de semana, tem um pouquinho de cada coisa. E elas trazem apresentações culturais, né, às vezes é uma dança, às vezes é uma apresentação de capoeira. Olha, Então gente, que é bem legal, demais. traz brinquedo para as crianças, porque, né, ali geralmente a família leva e tá com a criança, então é um lugar fechado, onde a criança pode correr ali, porque a praça é toda cercada, né? Uhum. Então isso foi um avanço para nós. E teve agora recentemente, elas estavam no Expoteia, em São Paulo, né? Então foram aí 3 dias de feira. Ai, quando eu falei com a Michelle, ela É, tava: "Adriana, eu não consigo falar com você agora". sim, então assim, elas estarem lá é um avanço muito grande, né, elas, Representação, uma isso. representatividade, é. Então ali, elas não é mais a mãe atípica, elas é a mãe empreendedora, né, elas estão ali fazendo a sua renda extra, né, não, talvez não seja a principal renda, mas é uma renda extra, e se buscando ali como mulher, como mãe empreendedora. Elas têm os momentos dela, muitas vezes na feira, elas falam: "Su, aqui é o meu momento". Então deixaram ali, tem umas redes de apoio, as que não têm trazem a criança, e ali é o momento delas, onde conversam, onde dá uma risada, né, sai daquele mundo só de terapia, casa, né, que a mulher Não, sempre, né. a gente sabe que é isso. A É, gente sabe que é isso. então o mundo da maternidade atípica, às vezes ela só se resume ali na terapia, sala de espera, e aí nessa parte de empreender, ela se redescobre e ganha uma renda extra, né. Sim. Então foi um dos pontos que a gente percebeu e fomos atrás, né. Uhum. Aí depois, fizemos algumas palestras, fazemos algumas palestras da parte do cuidador, mostrando realmente para essa mãe que ela precisa se resgatar como mulher, porque se você não se cuida, você não consegue Cuidar cuidar do do outro. outro, né. Então, às vezes, a mãe tá ali destruída, ela tá Machucada, né, e emocionada. é tanta coisa que eu sinto, por exemplo, eu como educadora, né, a gente vê que é tanto estresse, é tanta Sim, coisa, é é tanto pesado. é tão difícil. E me fala uma coisa, Su,
Como que você vê? O Joaquim, ele está numa escola regular. Sim, ele sempre estudou em uma escola regular. E como funciona isso? Como você vê isso? Como que Olha, você sente o Joaquim na escola? eu sempre, falo para a mãe que, assim, ela é a primeira que tem que acreditar no filho, né. Independente de terapia, de diagnóstico, ela que tem que acreditar. Então, assim, eu procuro sempre acreditar nele. Teve as dificuldades? Sim, tem muitas dificuldades, mas eu acredito no potencial dele. Então, eu sou aquela mãe meia teimosa. Uhum. Então, eu hoje ele, né, teve as dificuldades ali em época que ele era menor, mas aos pouquinhos ali a gente vai se adaptando. Às vezes, não consegue o período todo, tira um pouquinho mais cedo. A gente como mãe, vamos tentando ali Adaptar, né? adaptar, né. O Joaquim, ele tem mais dificuldade na parte comportamental. Ele é uma criança mais explosiva, vai muito de 0 a 80 muito fácil. Então, a parte cognitiva dele é preservada, ele normal na escola. Não tem dificuldade Não, nenhuma em nem aprendizado. ele segue normal as crianças. Mas é nessa parte comportamental, barulho, depende do dia, ele fica, né, mais irritado ali com aí eu vou buscar. Então, é alguns ajustes ali que a gente precisa fazer. Porque você sabe que às vezes eu percebia, algumas crianças, né, com algumas dificuldades graves, né, e ela sofria mais. Então, você colocar, de repente, uma criança que não está preparada emocionalmente, Sim, numa sala onde tem um monte de criança, e eles não entendem também o que está sim, acontecendo. Cada um aí eu percebia que era mais difícil. Então, aí você tem que ter um momento de tirar, tem que ter um momento sozinho. "Ah, mas ele tem que estar na sala de aula". Não, gente, tem hora que então não tá. dá. Tem hora que ele quer ir para a tendinha dele ali, ficar quietinho, pegar um livrinho, ou não fazer nada, Exato. ou não fazer nada. É por isso que é tão importante, né, esse vínculo com a escola, com a professora, a mãe entender bem como funciona o filho. Porque às vezes na terapia, ali é 4 paredes, a terapeuta é mais na teoria ali, né, a Sim. prática é outra coisa. Então, lógico, você junta a prática, a teoria e a prática, com o convívio ali com a mãe e a escola, você vai se adaptando. Então eu sei quando eu chegar no primeiro dia de aula: "Olha, professor, o Joaquim é assim, assado", É, eu né. acho que até, por exemplo, como na minha experiência de educadora, a gente já até tem a ficha da criança do ano anterior, a gente já sabe a criança que a gente está recebendo, a gente já prepara o professor, porque às vezes, por exemplo, eu tive várias experiências, eu não sei se você já passou por isso, por exemplo, de você fazer as fotos e a criança não quer participar, Sim, ela não quer participar. Você tenta, você conversa, você chama. E tem uma palavra que se chama respeito. Você não vai pegar aquela criança à força e vai fazer ela tirar foto. Aí, por exemplo, é muito difícil, eu entendo para mãe, eu como mãe, tá? a frustração A de não ter. frustração. Poxa vida, mas por que que ele não vai ter foto? Não, ele não quer, vamos respeitar. Sim, Uma hora ele vai ter a foto dele. sim, Então, eu acho que isso é muito é. importante que você falou, essa cumplicidade da família Família, com a escola. sim. Porque não adianta você querer ir no mesmo ritmo. Não, ele vai chegar, mas em ritmo diferente. Às vezes um dia mais rápido, um dia um pouco mais lento, e ali você vai chegar no mesmo lugar, né, é só ir ali se adaptando. E igual o meu filho hoje sempre, estuda à tarde. Então eu percebi que, assim, agora como tá ficando mais puxado em relação à matéria, ele tá indo né, tá no segundo ano, então, já tem um desgaste maior que ele chega ali 4 horas da tarde, ele já tá. Então, o que que eu estou tentando remanejar? O ano que vem estudar de manhã, ele já acordar, já porque ele é muito elétrico, já acorda cedo. Primeiro a escola, gasta a energia na escola para depois terapia, não ao contrário. Funcionou até agora, mas agora não está funcionando Aham. mais. E outra coisa, eu acho que é extremamente importante, né, a gente pensar, você imagina, por exemplo, ele sai 5h30, 6 horas. Ele tá dando conta até às 4. É, Esse conteúdo que ficou, ele não vai pegar. não, Então, vai ficar faltando um pouquinho. Então, às vezes, não é que não acompanha, é o ritmo. Tem que respeitar o ritmo da criança. sim, E não adianta ficar, né, martelando é, conteúdo.
que Não. aprender a lidar. Eu sei que depois da à noite eu não consigo fazer dever com ele não consegue mais. E eu não vou forçar isso, não adianta, eu falo: "Não", ou acorda mais cedo no outro dia que ele tá, né, eu falo: "A bateria tá zerada", ou tá. E tá tudo bem, né, a gente vai Aprender a respeitar respeitar, os limites. respeitar. Então a gente vai sentindo qual que é o limite, porque a gente não sente? A gente Sim, sente quando a gente vai explodir, quando a gente tá é a mesma coisa. sim. E aí e a gente vai se adaptando ao ritmo. Então, eu sei que, ai, eu sempre falo isso pra mãezinha, vocês não adianta querer tudo de uma vez. Então, eu vou sair à tarde. Opa, de manhã eu vou ficar mais tranquilo, eu vou porque se eu for sair de manhã, à tarde ele não vai aguentar, ele vai te dar trabalho, ele vai gritar, ele vai às vezes te bater. Então, é ir se adaptando. Não, e assim, né, eu acho que as mães têm que ter isso muito claro, que fala: "Ai, mas o meu", gente, vamos pensar numa criança típica. Ela Que não já aguenta também, né. Por já exemplo, eu com 2 filhos, um era totalmente diferente do outro, o outro era mais o Rafa sempre foi mais tranquilão, na dele, mais sossegado, essa daqui pilhadaça, aguentava de manhã, mas é o estilo da é o ritmo criança, de é cada o um. ritmo da criança. Então é complicado isso aí, isso é importantíssimo. E você tem mães só com autismo, que tem a dificuldade O nosso programa tudo. das famílias atípicas, ela abrange tudo, não ela todas as deficiências. Então, por exemplo, a nossa coordenadora Ana, a filha dela tem paralisia, né, cadeirante, então ela representa essa parte, né, Que legal, gente, então muito temos 10 isso, todo tipo de deficiência, muito não é 10. só o autismo. Claro que o autismo é a grande maioria, Hum, mas temos todas as deficiências, né, por isso que a gente deve usar todas as audiodescritor, porque são todas as deficiências. sim, sim. E me fala uma coisa, você acha, né, você acha que no momento que a gente está vivendo hoje, tá, que eu falo que é um momento tão difícil, né, de você criar, filho, Um você tem a internet, você tem IA, você briga com tanta coisa. assim, Como que você faz com tudo isso, nessa parte mais, tecnológica? Como que você trabalha com o Joaquim nisso? olha, esse é um assunto meio polêmico, né, eu falo, eu sou uma mãe meia raiz, meia chata para tecnologia. Essa das minhas, gente, olha lá, Gabi. E, é claro que quando eu era pequena ali, ficava dava o celular, mas eu cortei tudo. E assim, hoje eles têm acesso a telas na TV, o que eu coloco, não dou o celular na mão, não funciona. E aí, assim, é é uma coisa que dá trabalho? Dá, lógico que dá, mas o desenvolvimento é outra. Com Então certeza. E ele não briga? Como que fica isso? assim, você vai adaptando, se você claro, você tá ali numa rotina e você tirar tudo de uma vez, não. Mas eu fui graduando ali até que hoje eles assistem aí meia hora de YouTube, que é uns desenhinhos ali que eu monitoro, mas não fica ali 2, 3 horas assistindo. Sim, sim. E aí, se você vê como que ele é criativo, então na minha casa não pode faltar caixa, tesoura, papel, é o que Sensacional. criança ele faz cada Sensa desenhos, ele desenha muito bem, ele Ai, gente, ó, isso aqui não é para criança típica, é para é para todos. criança. Criança, entendeu, gente? Então, às vezes nós saímos para algum lugar e aí a criança tá lá no celular, ele fica bravo, ele fala: "Mãe, eu quero brincar, eu quero brincar". E me fala uma coisa, porque eu percebo muito isso, eu percebi muito isso na escola, porque eu tinha criança que via que não dava, então, por exemplo, não pode. Aí Eles são usava espertos, né. mas eu sou uma criança atípica, você não pode fazer isso comigo. Hã. Usava disso e eu, sempre uma coordenadora raiz também, sabia lidar com isso. Mas como que você faz? Você percebe isso? Sim, ele queira que não, aí o mundo ali, é a preferência na fila, às vezes apesar que eu não uso tanto, só se eu vejo uma necessidade, eu tento criar ele da melhor ali naturalidade possível, Normalidade, né? dentro da normalidade. Então, vai pegar uma fila, se eu ver que ele Vai. tá tudo bem, que ele não tá nervoso, vai ficar na fila. Então assim, querer?
Toda criança vai querer ter acesso, lógico, ao celular, mas eu sou a mãe, eu falo: "Eu que mando". Ai, que delícia ouvir isso! Fazia tanto tempo que eu não via isso! Su do céu! Que Eu delícia ouvir isso! Eu que mando, eu falo: gente! "Você só tem 7 8 anos". Nossa senhora, né. Mas a gente tem que segurar o rojão, não é Hoje na hora do fácil. almoço hoje na hora do almoço a gente estava almoçando aí não sei o que lá, a Gabriela falou: "Ah, mãe", eu falei: "Filha, desculpa, sou sua mãe, eu vou estar falando pra você o que eu acho sempre. Eu Sim, posso estar errada, sim. você vai discutir comigo, a gente vai falar, mas eu sou sua mãe pra sempre, esquece, Não, porque ponto. essa é a nossa função, né". Exatamente. E vamos combinar? A gente está errada às vezes, muitas Claro, das vezes, claro. muitas das vezes. A gente erra tentando acertar. Com certeza, nunca ninguém vai nenhuma eu acho que ninguém na verdade, né, acorda e fala assim: "Não, hoje eu vou fazer tudo errado". Quem A que gente faz isso? levanta tentando Né? certo. Não, hoje eu vou tentar fazer o certo, mas Eu tenho 3 sobrinhos e sim, são bem escadinhas, assim, junto com os meus filhos. E a minha cunhada tem o mesmo pensamento que eu. Então é muito legal quando eles se encontram, porque realmente eles brincam. Eles brincam, eles têm, testa com ponto, ele tem os braços quebrados, assim, tudo de brincar. Então, às vezes eles vêm: "Ai, machuquei". Eu falei: "Você estava brincando? Então é a consequência". eu não vejo mais isso, criança ralar o dedão. Esse daqui, essa daqui, mulher, ralar o dedão o dia a Toda dia não, né? O joelhinho ralado, tem mais, porque tá lá. tá, então. E no E isso jogo de videogame. causa uma ansiedade muito grande, porque para nós, adulto, a gente não fica, ansiedade isso daqui. Então Fica. imagine na cabecinha deles que eles não têm a maturidade ainda para isso, para lidar. Então quando tira, acabou o mundo, acabou o mundo. Então eu uso muita previsibilidade com eles, o Joaquim é maior, mas a gente usava as figuras, com ele, então: "Olha, desenho". Mostrava, quando chegar aqui, acabou. Aí então dava 15 minutos, ó, falta 15 minutos pra acabar. Então você vai avisando, vai, até que na hora que você desligar tá tudo bem, ele já, né, tá preparado. E ele consegue, ele tem as regrinhas dele, a hora de dormir, a hora de almoçar, de tomar café da manhã. Sim, ele não é assim, muito na parte, De é, regras. ele não segue tanto. Então, assim, para mim é tranquilo. Tem crianças que têm aquele ritual, né, mas para o Joaquim, para mim é tranquilo. Né, o nosso Michael, se a gente muda a rotina, eu tenho que mandar áudio para ele, né, vídeo explicando, porque ele fala assim: "Não, peraí, como que é? Como que vai mudar a rotina? A aula não é hoje lá, a aula era para ser na Evolucência, por que que vai ser lá na EGP?". Quer dizer, ele é super, Sim. super correto, super certinho, né, e tem eu percebo nele, assim, uma concentração que os outros não têm. Para que eles querem, né, eles Nossa, né, têm. Gabi? Ele com o caderninho só anotando, ele fala: "Gente do céu, já tô cansada só de ver o Michael anotar", Uhum. né. É muito bacana isso. Sim. E você não sente, por exemplo, você que tem 2, né, Uhum. de pegar muito é menina, a outra? A outra menina. Ai, mais A difícil outra é menina. menina é mais tensa, É, ai, menina. menina é mais terrívelzinho. Mas, por exemplo, você não percebe às vezes a diferença ou não? Você fala do Do desenvolvimento? desenvolvimento? Ah, sim. Realmente, realmente. E ele não se choca, ele não percebe isso? Não, assim, o mais gritante foi no quando ele era mais novo, né. Agora, assim, eu falo que tá indo, tá acompanhando os 2, mas, assim, com 4 a Luísa tem 4 anos. Então a Luísa tem 4 anos, ela fala mais que a matraca, ela conta tudo, ela conta detalhe, ela conta, né. Já o Joaquim com 4 anos, ele estava dando as primeiras palavras. Então, até para montar uma frase, então você vê que, assim, É o é tempo é dele, no tempo dele. é o respeito. Respeito. Eu sonhava, a maioria das mães, né, a que mais fica ali tensa no momento da fala mesmo, se vai falar, se não vai, né, quando isso vai acontecer, é uma ansiedade muito grande. E realmente, porque quando vem a fala, ajuda muito, né. Você consegue entender, interpretar, Está porque às vezes é acontecendo, difícil, né. sim. Então, a Loísa, assim, tudo muito natural, eu não precisei ficar ensinando ali para ela vê e ela faz. O Joaquim não, para ele
eu comecei a perceber, porque eu falava assim: "Pega a bola pra mim". Ele olhava pra mim com cara de paisagem, tipo: "O que é bola?". E aí eu tinha que Muito cedo, né? Tinha quantos anos quando você percebeu? 1 ano, 1 ano. Sensacional. E você já correu? 1 ano. Porque eu ensinava o aniversário dele de 1 ano e eu queria que ele cantasse parabéns. E eu fiquei ensinando muito tempo e ele não aprendia a bater palma. E eu achei estranho, porque eu falava: "Nossa, mas, né, geralmente é uma criança tão simples, né". E aí eu foi um dos e o apontar também, porque os meus sobrinhos era quase da mesma idade, e aí eles apontavam que não sabia falar, mas que queria água, queria ficar apertando a água para ver. E o Joaquim não me pedia comida, não pedia água, não apontava para nada, e eu achei estranho aquilo. Eu sabia que ele estava com fome, mas ele não me pedia. E ele não apontava nada que estava com fome. E eu vi os meus Olha, sobrinhos não, pedindo. olha o que é uma mãe raiz, né, olha que é a percepção, né, da mãe, cara. Isso é sensacional. Quer dizer, você tá ali. Às vezes tem mãe, gente, que trabalha o dia inteiro, que sai de casa às 6 horas da manhã, tem que deixar o filho na creche, Sim, volta às 5, pega o filho, sai correndo, lava, passa, cozinha, para acordar no dia seguinte. Como que vai ter tempo de fazer isso? os detalhes. Entendeu? Vocês percebem? Ah, mas a mãe é culpada? Não. Não, Como que a mãe é culpada, gente? Como que paga? Como que dá as coisas? sim, E me fala uma coisa, Su, por exemplo, você trabalha, trabalho. você trabalha. Por Uhum. exemplo, a mãe que não consegue trabalhar, tá? Que ela tem que ficar lá e ela não consegue empreender, porque de repente a Sim, sim, dificuldade é grande. sim. O governo ele paga um salário para essa criança. Ele tem um benefício, né, o LOAS, que, existe, mas ele não é concebido para todo mundo. A família ela tem que receber ter um quarto de salário, se a pessoa um salário mínimo, dividir em 4, ela tem que dar uma renda per capita de um quarto. Então, assim, se o marido ganha R$ 2.000, ela Ah, já gente. não entra no. Então essa é a maior dificuldade também, porque talvez, aí o marido ganha, mas não é o suficiente, mas aí entra na renda no Nossa, a sem Lu, benefício. a gente tem uma moça também, que a gente é do Força Jovem, a gente sempre tá com ela e tal. A Lu tem um filho que é esquizofrênico. Ele é moço já, homem, e ela não pode sair, deixar ele. Aí ela recebe o Loas. Aí ela tem mais 3 filhos. E como que faz, E gente? como faz? Como que faz? Então, quer dizer, é muito difícil É isso, muito difícil, é muito né? difícil. E cada vez está piorando mais, né, o governo tá assim, para isso tá bem difícil, não é todo mundo que consegue, passa por perícia, passa por tudo. E nem Então entrando judicialmente. se passar da renda, per capita por pessoa, você pode até entrar judicialmente, mas você vai ter que, assim, provar que os seus gastos são maiores e, assim, até hoje, na minha vida, eu só vi uma pessoa conseguir. De todas as pessoas que eu converso, só uma que o marido ganha a mais e realmente ela conseguiu depois de 13 anos tentando. Então, assim, é bem desgastante. A gente tem um olhar para as pessoas com dificuldade, um olhar bem grande, né? Deveria ser, direito. Tem, acabou. Porque ela não consegue trabalhar, ela não consegue, fora os gastos, né, de gasolina, de remédio, muitas vezes. E aí o benefício ajudava, né? Não, Ajudaria. e assim, tudo bem, gente, não tô, pelo amor de Deus, eu sei que o CRAS, a UBS dá um suporte, mas Sim, eu tenho mãe que ficou esperando um ano para poder ser entendida, entendeu? Então como é que faz? Você tem que pagar terapia, você tem que pagar fonoaudióloga, você tem que pagar uma fisioterapia, porque você tem que fazer com que essa criança não perca o tempo dela. Então, gente, pelo amor de Deus, sim. né? Hoje, através do nosso programa, essas famílias de várzea, elas tiveram, o poder público teve um olhar diferente, né? Por mais que Aqui. aqui. Então, ele teve esse olhar, sim, essas mães existem, e eu, a Michelle, a Ana, tem esse laço, né, com a prefeitura para poder ajudar essas mães. Então, as mães muitas vezes procuram a gente
E aí a gente vai direcionando, ó, né, como eu já fazia antigamente. Eu recebia mães dentro da minha casa, me achava no Instagram: "Mas você consegue me ajudar, não sei o quê". Eu nunca nem tinha visto, eu recebia na minha casa, eu conversava: "Ó, você tem que fazer isso". Eu ia orientando, porque muitas vezes ela não sabia nem por onde começar. E hoje a gente faz isso com, né, parceria com a prefeitura. A PAI também, então, tô com uma mãe que aí tá com dificuldade faz muitos anos, que, né, a PAI tem esse olhar, né, em parceria com a gente. Então, criamos ali somos a porta-voz, né, dessas famílias hoje aqui. Mas você não acha que parece que a demanda aumentou? Aumentou demais. Essas crianças sempre existiram, né, sempre existiram e não tinha diagnóstico. A família da minha mãe é paraibana, e ela fala que ela lembra, ela tem, né, memórias que ela tinha primos dentro de que prendiam e dava a comida realmente por janela. A gente escuta isso, a gente fala: "A minha mãe, eu vi isso, eu vi". Então a família da minha mãe tem muitos neurotípicos. E e aí, hoje eu tenho que eu vejo, eu falo assim: "Ah, eu tenho um tio esquizofrênico". Não é esquizofrenia, é um autismo não tratado lá atrás. Sim. Então a minha mãe tem primos que têm, a mãe cuida até hoje, adulto. Então, assim, elas sempre existiram, só que não Não, e tinha. a gente percebe, por exemplo, um TDAH é muito eu tenho com certeza algumas dificuldades que eu sei que eu tenho, né. Por Sim, exemplo, a gente percebe, né, você tem que estar lidando com se isso, adaptando se ali. adaptando, mas Sim. assim, com 56 anos, o que que eu vou fazer agora? Uhum. Dá mais, né. Mas, por exemplo, que na nossa época, quando eu estava lá no primário, no ginásio, não tinha esse olhar, a gente Né. não sabia o que era. Agora, eu tenho muitos casos, isso quando eu trabalhava no universitário, tá, não era nem poliedro ainda, era universitário. Nós tivemos muito casos de crianças que coordenadora chamou: "Olha, tá, vamos Vamos dar uma vamos investigar? olhada, né. Vamos olhar, vamos levar para o neuro, vamos levar para um psicólogo". E os pais: "Imagina, a escola está perseguindo, e não sei o que com meu Sim. filho, e aí é fulano, é ciclano". E muitos deles estão tomando remédio hoje. Imagina se esse Nem tratamento tivesse ido lá atrás. tivesse acontecido quando a escola chamou, Exatamente. né. Ali você, né, comentou, a mãe que não tem o privilégio, eu tive o privilégio de acompanhar, toda a primeira infância dos meus filhos. Eu vim trabalhar fora esse ano, eu trabalhava autônomo, então eu tinha essa flexibilidade de cuidar deles, ali mais de perto. Mas para a mãe que não tem essa possibilidade, é importante então que ela escute a escola. Porque ali é o lugar que a criança vai ser ela. Então, assim, procure conversar, tá tudo bem realmente? Ai, se não tá, opa, vamos ver o que que é. Porque às vezes a escola não sabe, elas ficam até, né, como que eu vou chegar e abordar esse assunto. Mas se ela chegou, presta atenção. Mas sabe o que acontece com a escola, Mara? Vou te contar. É verdade. Sabe o que acontece com a escola? A escola você tem aquela criança, não tem limite, que faz o que quer, que come o que quer, que que o pai não consegue tirar a chupeta da boca da criança. Uhum. Aí você fala assim: Mamãezinha, tem que tirar a chupeta". "Ai, não consigo tirar a chupeta". Mas você não consegue tirar uma chupeta de uma criança de 3 anos, você imagina quando tiver 15. É. Então, é o que eu sempre falo. Então, é muito difícil, porque o que acontece? Eu tô fora o dia inteiro, aí eu vou ter que ser brava na hora que eu tô em casa? Não é você separar isso, aí o que que a escola tem que fazer, né? Finge que você não tá vendo. Eu parei, viu? Parei esse ano. Falei: "Chega, não sou mais coordenadora, agora só foco nos projetos educacionais do Força Jovem, só". Porque o que que você faz? Aí, você não pode chamar esse aluno aqui, você não pode falar, se você fala com a mãe: "Ah, não, Fica eu vou lá na secretaria da educação, porque essa coordenadora tá pegando no meu pé, é, tá pegando no pé do meu filho". Então, olha a situação, Su, que a gente tá vivendo. eu sempre falo, bato na tecla que é 50% casa, 50%, né, a terapia, a escola,
Exatamente, eu tenho esse pensamento. Ah, precisou tirar a chupeta. O Joaquim, ele chupava a chupeta 23 horas por dia. E eu sei que ali estava atrapalhando a fala. E eu, por um tempo, ele chorava muito, ele não dormia, então assim, eu humanamente estava exausta. E aí eu deixava, mas chegou uma hora que eu falei, eu vou ter que enfrentar isso, né? Enfrentar. E é Essa é a palavra, enfrentar. gente. Então, assim, tem guerras que a gente Enfrentar. tem que enfrentar. Tem que E bater. aí eu falei, não, eu vou tirar a chupeta. Ele tinha 2 anos. 2 dias depois iniciou a pandemia. Eu presa num apartamento e essa criança chorando 24 horas. Falei, agora eu comecei, eu vou ter que ir até o fim. Foi fácil? Não, não foi fácil. Claro que não. Mas eu colhi os frutos disso. Ele se desenvolveu muito bem, né, melhor na fala. Ele procurou outras maneiras de se acalmar, porque ele tinha a chupeta ali para acalmar e se regular. Então a gente foi encontrando outros meios. Só que não é todo mundo, às vezes a mãe está cansada ali emocionalmente, não quer mexer Não, naquilo. mas não é E fácil, não é gente. Não é fácil. fácil. Típico e pro Não, atípico. É a mesma coisa. E as terapias, gente, isso eu bato na tecla. Como são importantes as terapias. é, Como são importantes. Você vê um desenvolvimento, por exemplo, da criança quando ela começa a fazer fono, isso não só criança atípica. Você pega uma criança atípica que tem dificuldade dificuldade, né? de gagueira, Sim. tem dificuldade de falar, às vezes com língua presa, com algum problema neurológico que a gente não detectou. Você percebe quando ele começa a fazer fono? E é o outro ponto que às vezes a mãe se limita. Ah, mas meu filho não faz 10 horas de terapia por semana. Não, não posso, ele vai meia hora. Use essa meia hora da melhor forma possível. Então, eu comecei também com meia hora. Nem existiam clínicas aqui, e eu fazia lá no AMA, que era lá no Caxambu, do outro lado do mundo, e era meia hora. Só que era meia hora de fono, o que que eu falava para fono? Deixa eu entrar junto. Você quer Eu aprender? quero ter. Então, ela passava ali mais me ensinando como eu fazia em casa. Por quê? Porque o restante do dia a dia era comigo, né? Então, eu usava da melhor forma. E é isso que eu falo para as mãezinhas, porque não dá para você pegar e deixar e ali esperar que aquela meia hora vai fazer milagre, porque não vai fazer, né? Então, é usar a melhor forma possível para você tentar fazer em casa. E hoje, graças a Deus, tem um acesso à internet aí, tem vários vídeos, procurar, tem tanto vídeo gratuito, muito conteúdo. Mas bom, né? Pelo amor de Tem os Deus. bons, tem. Tem conteúdo bom, Tem. gente. É bom trocar informação, trocar ideia, porque também tem umas coisas que é assustador. Não, tem. Mas assim, terapeutas aí consolidados que dá muitas dicas como fazer. Eu aprendi muito. E porque antigamente não tinha as 10 horas. E na minha família tem mais dois casos, mas com as crianças mais velhas que o Joaquim. E as minhas primas me ajudaram muito, muito. Porque elas também não tiveram o acesso ali a um monte de terapia. E elas iam me dando as dicas e eu ia fazendo. O que dava certo para elas, né? Às vezes não deu para mim, mas eu tentei. E assim a gente ia Você vai adaptando, né? adaptando, Adaptando. adaptando. E você consegue ter essas mães bem presentes? Vocês se encontram toda semana? Como que funciona esse encontro de vocês? Ou só o WhatsApp? Fazemos mais por causa da feira, né? Daí as feiras, as mães que participam. E encontro assim mensalmente não, é mais pelo WhatsApp mesmo. E às vezes não alguma festa de alguma comemoração, né, pontual, mas a maioria a gente fez vários eventos, né? Mas você vê que tem que ter ali a parte que tem que cuidar do filho. A gente já fez evento que tivemos uma vez no Shopping Alegria, nós levamos vários terapeutas. Então, para quê? Para que cuide da criança e a mãe consiga prestar atenção, a mãe consiga ali aproveitar aquele momento. Então, nós temos bastante parceiro de clínicas, em Jundiaí, Pediateras, Outcare, que sempre está nos ajudando. E aí fornece ali, disponibiliza os terapeutas. E já tivemos eventos que era só para mãe. E realmente daí a gente viu que não funcionou, porque a gente percebe que a rede de apoio é pouca, né?
dessas mães, que não é todo mundo que fala: "Ah, eu fico com essa criança ali, sei ele", não, não é uma criança que ela demanda, mas a pessoa tem medo, "Ai, que vai acontecer alguma coisa, eu vou ser responsável", então a mãe acaba levando junto. E aí a gente tem que dar esse apoio para que ela consiga ter esse participar. Que loucura, né, gente, que loucura. E me fala uma coisa, nossa, Gabriela, eu tô vendo que tem um monte de pergunta É, aqui. então, e você não tá falando com ninguém. Não, gente, espera, só deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui pra sua e você começa a fazer as perguntas aí, Gabi. O diagnóstico, porque às vezes eu vejo assim, um questionário e aí vem lá, 2 atendimentos e vem um diagnóstico, autismo tal. Falei: "Gente, mas espera aí, tá bom, mas esses 2 atendimentinho aqui, você já tá falando pra mim que essa criança é autista? Mas como, gente?" Geralmente um diagnóstico ele é feito, ali, no mínimo umas 8 sessões, Gente, escuta né, isso, por favor. 8 sessões com a criança, uma entrevista com os pais, uma entrevista com a escola, para que juntos ali, né, aplicados testes, para ver que se entra, né, na escala, preenche os 5 requisitos, para que possa se dar o diagnóstico. Então, geralmente a mãe vai para o neuro, né, ela vai mostrar todas as queixas ali, o neuro, ele não tem muito o que fazer ali, ele vai passar a guia para fazer a avaliação. E aí, a avaliação é feita com a psicóloga, geralmente, tem avaliações que passam com a fono e com a TO também, e aí ele junto vai ter uma conclusão que vai levar para o neuro, e aí o neuro vai bater o martelo. Mas, tem sim. Nossa, não, a gente não, a escola não era ouvida, não tinha um relatório, É. aí você vem com o diagnóstico e fala: "Mas gente, mas, assim, da onde, né? O que aconteceu? Por quê?" Infelizmente, o autismo hoje, ele virou um comércio, né. E assim, como um comércio, ele tem as pessoas que querem ganhar dinheiro, né. Então, clínicas aí que só quer um número, então tem que tomar cuidado. Deus me Bora lá, Gabi, e aí? Faz as Então tá. perguntinhas aqui que Eu acho eu vou começar pela última só porque eu acho que a Michelle quer falar sobre isso e eu acho importante, que é como fazer parte do programa de vocês. Nós temos o grupo de WhatsApp, o Instagram Famílias Atípicas de Várzea Paulista, né, você pode mandar ali um direct, nós mandamos o link para, né, pra pessoa, e ela pode participar, e ali no grupo a gente coloca todos os recados, né, ali é o canal de comunicação, portanto pode chamar eu no Instagram, a Tanta Michele, como a Ana, e aí a maioria quer participar da feira inclusiva. Aliás, as inscrições acabam agora dia 5 de dezembro, para quem quer Olá, entrar gente. na feira inclusiva, se você é pai, cuidador, cuidadora de uma criança atípica, você vai até a Secretaria de PCD, faz a sua inscrição, e aí para o ano que vem você está participando, porque a gente Só de várzea? de Várzea, Só de só de várzea. Várzea, né. E aí, é através, né, da inscrição, nós fazemos, hoje a gente participa de todos os eventos da prefeitura, Festa das Orquídeas, né, antigamente era Orquivar, Festa das Orquídeas, e aí você precisa ter esse cadastro, né, precisa estar certinho para poder participar. Entendi. Pô, muito legal isso aí. Sim. Quantas pessoas tem no grupo? Olha, é 300 e pouco hoje. Caraca, É. é muita gente! Tem assim, mãe, pai, terapeuta, né, ali às vezes é um tio que entra: "Ai, é uma tia, eu queria entender melhor", sabe, "Ai, a minha família não aceita, como que", chama a gente no particular, Que sabe. É legal. bem legal, porque daí tem esse, eh, não mostra que não tá sozinha, né. Eu falo, eu sempre tenho uma lembrança de uma mãe que colocou lá no grupo que ela estava muito cansada, que ela não aguentava mais. E aquilo lá mexeu comigo, eu chamei ela no particular, sabe. E ela estava tão, assim, cansada, ela começou a desabafar e eu, né, ali me estendi a mão para ela, e aí ela falou para mim assim:
você salvou minha vida. Menina, por quê? Ela falou assim, eu até me emociono. Ela falou assim, eu tava me preparando que eu ia me matar. Meu Deus, Eu que ia pular da ponte. E eu não via mais saída. E aí, eu ajudei ela ali naquele momento, ela precisava resolver uma questão na PAI, e ali eu dei o suporte, a PAI também. Essa criança foi assistida, e ela salvou no celular dela, Anjo Suiane. Onde ela me vê, ela fala, eu voltei a viver. E aí, depois ela começou a empreender lá com a gente. Você vê seu sorriso, ela ali. Nossa, foi muito gratificante. A Michelle tá ali mais de perto com as meninas. Você vê aquela mãe que tava, né, toda desanimada, toda. E hoje ela pertence a um grupo, né? Ela pertence a um grupo, porque realmente até as amizades mudam, nossa, né? Não é todo mundo que entende. Então ali elas se encontram. E isso é muito bom de ver. né? É engraçado, né? Porque não é um grupo assim com fins religiosos, Não. mas é uma espiritualidade grande, Sim. porque vocês se abraçam. Vocês se abraçam. Olha que coisa linda. Eu tive muita ajuda das minhas primas quando para mim foi uma fase difícil. E eu falo assim, que se eu puder ajudar outras pessoas, diminuir a minha dor. A minha vida não vai parar, mas assim, eu sei que ajudei, meu, Nossa, que amenizo são mesmo, querida, né? tá tudo bem, né? E de repente, né? Fazendo um outro olhar, de repente o Joaquim veio para isso. Eu sinto. Assim, o Joaquim veio para fazer a diferença. Porque se não tivesse o Joaquim, você não estaria fazendo esse trabalho. Não é? É Não um, estaria. é um propósito. E aí depois a Michelle, nós somos amigas de muitos anos. E aí, com o tempo, a gente se afastou, né? Cada um seguiu sua vida. E depois a gente retornou Olha, também que com sensacional. a Dípica. Demais. Tem mais perguntinha, filha? Tenho. Hum. O que a sociedade. Difícil é assim. O que a sociedade ainda não entendeu sobre o autismo e precisa entender urgente. A sociedade, ela precisa respeitar, né? Saber que, assim, a diversidade existe, né? Muita gente acha, é frescura, não entende e julga. Ela precisa respeitar, né? Saber que cada um ali tem a sua dificuldade e também tem suas qualidades, e todos vão chegar no mesmo lugar, só que através do respeito, a conscientização, né? A vida fica mais leve para todo mundo, né? Para a família, para a própria criança. Então, eu acho que tudo começa aí com respeito. Sensacional. E eu acho, né, eu vejo, porque como está super difícil você realmente ter crianças que têm, que respeitam, que são realmente educadas, o que que acontece? As pessoas estão perdendo a referência. Acha que tudo não é. Não. Eu acho que nessa hora o cordão, com o crachazinho faz toda a diferença, Faz, né? faz. Tem situações que eu uso e tem situações. Porque eu quero que ele cresça, que ele pertence ao mundo como todo mundo. Mas ainda a maturidade, tem hora que a gente não consegue. Mas o cordão faz muita diferença, muita. Então, sim, tem que usar, se achar necessário, tem que usar sim, porque já chegou situações que eu tinha dificuldade de ir em mercado, né, fazer compras. E assim, entrou e assim fez uma birra que eu tive que deitar no chão, eu saí correndo, deixei minhas compras. Então, ali, se tá com o cordão, opa, Isso. né? Ali as pessoas se mobilizam para te ajudar, para, né? Às vezes só pegar uma bolsa que você não conseguiu, você saiu correndo, Sim. né? A pessoa se solidariza melhor. Que E não é que não é uma birra, birra uma birra de comum, que você não não quer dar um tem doce. limite. Né? Eu quero comer chocolate, não pode comprar chocolate, eu vou me jogar no chão.
É diferente, por isso que eu acho que é extremamente importante esse sinal, que aí você Sim, fala: "Opa, isso, aqui não é birra". isso. E a mãe não tem que ter vergonha mesmo, não, tem que eu sempre falo para as mães que você não é você que tem que se adaptar ali ao mundo, o mundo tem que se adaptar a você. E assim, é uma via de uma dupla, então não precisa ter vergonha, você tem que ir. Eu, né, participo da missa, e aí eu vejo as mães: "Ah, mas eu não vou, ficar todo mundo olhando". Filha, Problema não, dos outros que exato. olha. Alguém paga as suas contas? Não. Então, eu ia ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, até que hoje ele fica numa missa de 3 horas. Gente, olha isso. Mas Olha que exemplo. foi assim, é um passo a Não passo. chegou lá e ficou 3 horas, né. Não chegou e ficou quietinho. Mas, gente, que criança em missa tem 3 horas fica quieta. Assim, não fica quieta, mas eu levo ali um desenho que ele gosta, que ele gosta de desenhar, a gente vai se adequando ali, uma coisinha para comer, dar uma saída, uma volta para dar uma regular. Mas chegou vez que eu também não consegui. E tá tudo bem. Mas o importante é ir. Não deixar de participar, não deixar de colocar ele lá dentro, na Acho que sociedade. isso é muito importante. Não limitar porque: "Ai, não, ele vai dar trabalho, ele vai", não, fazer com que ele se acostume com todas as Exatamente. oportunidades. Porque tem hora que o mundo ele vai se adaptar a você, mas tem hora que não. E aí você vai ter que saber lidar com isso, né, porque hoje você é pequenininho, ali uma criancinha, mas você vai crescer e tem hora que não vai dar, não vai rolar. Então já que comece as frustrações comigo, melhor do que o mundo. É mais ou menos o que eu sempre falo para as mães. Vão, participe, seja onde você, né, acredite que ele vai ser inserido sim, lute para que esse direito seja, né, adquirido, e uma hora vai dar certo. E eu vou fazer uma pergunta agora. Você nunca teve situação de que você falou que o Joaquim, ele tem problema comportamental e às vezes fica agressivo, Sim. bate, empurra. Uhum. Nunca teve problema de mãe, porque a gente vê pais e mães que às vezes não sabem se comportar e vai lá e bate na criança, bate no papaizinho, na mamãezinha, ou bate no professor porque não fez nada. Já passou por isso? A mãe, de o Joaquim bater na mãe, você fala assim, Não, bater no bater amiguinho? no amiguinho e aí a mãe tira. Falar que pra bater? É, Não, graças a Deus, assim, não. Mas, assim, eu sou aquela mãe que às vezes ia buscar na escola com a cabeça, assim, de vergonha mesmo, porque ele acabou batendo em vários amiguinhos. Já cheguei a tirar ele em cima da criança ali, que não, a professora não estava conseguindo. Então, assim, eu entendo o outro lado, que não é fácil ver seu filho, né, apanhar. E eu tento, assim, ser, né, explicar algo, né, eu falei: "Alguma coisa desregulou ele, alguma coisa aconteceu", né, ou ali foi falha de quem estava perto e não percebeu para dar uma tirada antes de chegar no ponto. Então tem os sinais, mas, eu passo por isso, assim, ele bater, às vezes, na professora, ele ficar muito nervoso, e ali na hora, não adianta fazer nada. não, e é engraçado, gente, porque assim, eles batem. Eu tinha um aluno que ele batia mesmo, ele dava murro, ele pegava meu óculos e daqui a pouco ele olha para você, É, ele vem, ele beija, sim, ele exatamente. quer dizer, não é É isso. é um instinto maior ali, ele não tem a mentalidade de ele Exatamente. parar. Então, assim, eu sempre falo para a professora: "Não deixe estourar". Se você vê que aquele dia ele já está mais agitado, tira, já assim, a gente tira mais cedo, porque se chegar no boom, depois não adianta. E você sabe que o Michael estudava ali na escola, no São Camilo, como que chama a escola? João Batista, Curado, a Edineia, diretora raiz, amo ver paixão essa mulher. Amo, ela faz um trabalho maravilhoso. E quando ela começou a ter problema, ela reuniu todos os amigos, porque a adolescência começa a ficar, É, reuniu todos os amigos. Ela deu uma palestra para esses alunos, pôs o Michael para falar com esses alunos e tudo ficou. porque a informação, a conscientização, né, nós temos um projeto de entrar nas escolas estaduais. Acredito que o ano que vem a gente consiga colocar em prática. Porque é o bullying, né, assim, ele enquanto é criança ali você consegue, mas chegou na adolescência fica muito complicado.
E para essas crianças, elas é onde elas travam, é onde ali às vezes acontece um suicídio, uma depressão muito grande, porque a criança vai se retraindo, ela está sofrendo, às vezes ela não consegue demonstrar. E aí é onde tem mais tomar cuidado, né? E aí a informação, a conscientização desses outros alunos, que às vezes eles não têm a noção o quanto aquilo afeta a criança, né? E a informação, então, não é tudo. Então, o que a gente puder levar de informação, opa, a pessoa vai pensar diferente. Ela vai. Olha, eu tô aqui conversando com você e tô aqui pensando, né? A gente tem que fazer isso todo mês, né? Tá na hora já? 7 horas já. Misericórdia. Ó, Ah, não, e olha o que. não, eu não vou conseguir fazer as perguntas. Mas eu acho que vale pelo menos mandar um beijo aí para as pessoas que estão Nossa, comentando. muita gente O William Carvalho, o Caio Pereira, a Fátima Diniz, o Alexandre, a Val, A mãe do Michael, Val, essa que é a mãe do Michael. Elisângela Diniz Lira, gente, todo mundo, né? Obrigada. Não consegui fazer todas as perguntas. Sabe o que que eu vou, sabe o que que eu vou fazer? Eu acho que a gente podia conversar, A Adriana Braga, porque é beijo, gente, é extremamente importante. É um assunto que eu acho que a gente tem que bater de forma bacana. E a gente podia fazer um programa por mês. Sabe assim, um programa por mês? Programa por mês, trazendo coisas novas, Temas diferentes, né? diferentes, Sim. e podendo ajudar essas mães que estão vindo agora, esses pais que estão vindo agora. Porque assim, não é só o autismo, né? Então, aí tem o TDAH, né? Ou a Sim. criança com uma deficiência física, o que que aquela mãe passa, quais as dificuldades daquela mãe. Então, assim, tem Que não vários consegue andar com cadeira de roda, que é... Então, amada, dê uma mensagem para essas mãezinhas e esses paizinhos que estão aqui assistindo e estão vivendo esse momento agora. Eu quero, né, agradecer a oportunidade e dizer que o diagnóstico não é o fim. Ele é o começo de uma nova rota. Então, talvez aquela rota que você imaginou não é, mas existe outras que talvez sejam melhores ainda. Então, é isso que eu tento levar para as mães, né? Não é o fim e você vai buscar outras oportunidades e no final dá tudo certo, né? Às vezes o coraçãozinho ali fica apertado, mas a informação está aí, outras mães estão aí, nós somos rede de apoio. Quiser procurar nós do programa Famílias Atípicas, eu sempre estou à disposição, a Michelle, a Ana. Ali é um grupo de acolhimento, né? Onde a gente tenta levar informação e amor. Ai, que linda! Amei, gente. Amei. Eu que agradeço. Obrigada. Michele, querida, Beijo, a próxima Michele. você vem, Michele. Que a Michele ia estar aqui com a gente, mas teve, né, um contratempo aí. e é importante falar que tá todo mundo elogiando o trabalho de vocês, o quanto vocês são necessárias. Tem um monte de gente falando muita coisa, só que não. Que bacana, mas depois eu vou mandar para você que vai ficar gravado para você pra ouvir. Isso é importante. Sim. E, gente, ó, antes de encerrar, eu preciso falar uma coisa para vocês. Dia 5/12, às 9h30, eu estarei lá na Rua Prudente de Moraes fazendo entrevista para as pessoas que querem participar do nosso curso profissionalizante. É um curso totalmente gratuito, não paga nada. Vai ter informática, vai ter administração, vai ter inglês, vai ter Previdró, vai ter arte terapia, vai ter interpretação e texto, raciocínio lógico e formação humana. Nós estamos colocando formação humana aí, que é exatamente para trabalhar, para entender todo esse processo aí. Gente, entra no nosso Instagram, pega os horários direitinho, porque vai ser sensacional. E só são 10 vagas. A gente não consegue, porque a Evolucência arca com 50%, nós arcamos com os outros 50%, aí tem transporte, alimentação, então aí a gente não consegue abrir para todo mundo, tá bom? É uma grande Vai lá, oportunidade. exatamente, Grupo Forca Jovem, 2 underlines, que vocês vão pegar todos os dados. Querida, mais uma vez, muito obrigada. Que agradeço. Tá? Muito obrigada, Gabi. Você está aqui dando esse suporte para nós. Meus queridos e queridas que estavam acompanhando, obrigada. Compartilhem, curtam, Sim. entre no Instagram, né, das famílias atípicas, que isso é extremamente importante. Visualização, engajamento, que ajuda muito, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até quarta-feira que vem.